Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos começando uma série que se chama R para iniciantes no mercado financeiro, onde iremos falar sobre vários temas iniciais. Bem, aqui vai ser em menta, não sei ainda quantos vídeos irei fazer a respeito, mas nós iremos tratar assuntos como vetores, matrizes, fatores, listas, data frames, XTS, ZO, Table, que são estruturas de dados no R que são bastante utilizadas no mercado financeiro. A noção de funções, de pacotes, visualização de dados e também uma análise descritiva de ativos financeiros. Então, assim, toda essa parte é direcionada a trabalhar com a análise de mercado. Então, sem mais delongas, vamos para o R. Então, aqui, o único pré-requisito é você já ter instalado o R na sua máquina, ok? Então, vamos começar com os vetores. Vamos colocar como é escrito em inglês, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é como fazer uma atribuição. Então, por exemplo, eu crio uma variável x e atribuo a ela um conjunto de valores. Lembrando que no R você tem que utilizar ponto para separar as dezenas, os decimais, aliás. E vírgula você utiliza para separar os valores. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 valores, ok? 3 valores, 10.4, 5.6 e 3.1. Então, eu fiz essa atribuição. E utilizo a função C. Utilizo essa escrita, ok? Esse símbolo, ele é referente à atribuição. Então, eu estou atribuindo esse vetor a essa variável. Então, nós rodamos, e é isso que acontece. Bem, então, acabei de formar um vetor. A outra maneira de você fazer isso é utilizando essa função aqui, e chamando onde vai ser x, e aqui vírgula, e aí faríamos tudo isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui você estaria fazendo essa mesma atribuição. Então, aqui, vamos colocar mais uns valores, 21.7, certo? Vou fazer as atribuições aqui e vamos ver o x, correto? Então, é a mesma forma de você criar vetores. Outra maneira também, essa daqui é interessante, que você pode estar criando um vetor, é dessa forma aqui. Você vai atribuí-lo, você pode inverter a ordem aqui, vamos chamar de z, já chamamos essa de x, e aqui, Ctrl Z, e aqui z, ok? Então, vamos ver, ok? Você pode fazer a atribuição dessa maneira aqui também. Então, aqui nós temos a criação de um vetor. Então, é assim que você cria um vetor. Você também pode fazer criações desse tipo. Aqui, quer ver? Y, C. E aqui você coloca toda a variável que você criou, a x, e, por exemplo, 0, e a x de novo. Vamos ver o que nós temos. É para ter um vetor
agora com 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10, 11, com 11 elementos. Vamos ver? E é justamente o que nós obtivemos, um vetor com 11 elementos. Você também pode fazer 1 sobre x. Olha o que nós temos. Nós temos a inversa dele, né? Seria 1 sobre 5,4 e assim sucessivamente. Então, essas são algumas operações. Tem como você fazer operações com esses vetores. Vou mostrar algumas operações que são interessantes aprendermos. Uma operação que você poderia fazer, por exemplo, criar uma variável v e ela seria 2 vezes o x mais o y mais 1. Lembrando que o meu x é essa variável que eu criei e o meu y é essa outra. Mas já foi possível observar aqui que nós podemos fazer operações de adição, de subtração, ok? Então, para fazer uma operação de adição, nós utilizamos o mais. Então, por exemplo, aqui x1, a variável x1 vai ser, por exemplo, 2 mais 3. Então, aqui nós podemos fazer operações de adição, ok? Operações de subtração, mesma coisa, só subtrair. Operações de multiplicação, a multiplicação já é esse símbolo. Também de divisão, já é esse símbolo. Nós podemos também fazer uma operação exponencial, aí já é esse símbolo, 2 elevado à terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ok? Então, essas são algumas operações que nós podemos fazer. Então, podemos fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, ok? Outras que também podemos realizar, por exemplo, o logaritmo. É assim que você trabalha com o logaritmo. Você também pode fazer uma exponencial, que seria o inverso do logaritmo, ok? Nós utilizamos isso no Bitcoin algumas vezes. Você pode fazer o seno, você pode fazer o cosseno. Estou só mostrando algumas características da sintaxe. A tangente, ok? Você pode também fazer a raiz quadrada. A raiz quadrada é o square root, ok? Então, essas daqui são algumas operações que você pode fazer. Além de subtração, adição, você pode fazer log, exponencial, seno, cosseno, tangente, raiz quadrada. Agora, uma operação que eu acho bastante interessante é você, por exemplo, nós criamos o vetor x, né? Em que ele tem 5 elementos aqui. Se nós quisermos identificar o menor elemento, nós utilizamos a função min. Ele vai pegar o menor elemento, ok? Do vetor. E o maior, a função max, x. Esse daqui é bastante utilizado para saber qual é o valor máximo e o valor mínimo em um determinado período.
mínimo, máximo. A outra que é muito utilizada é a length, para você saber qual que é o comprimento. Então esse vetor ele tem 5 elementos, onde o maior elemento é 21,7 e o menor é 3,5, ok? Tem outras operações também, como média. Você pode tirar a média desse vetor, certo? São operações um pouco mais avançadas. Você pode tirar a variância do vetor. Observa que eu estou trabalhando com vetores e várias operações envolvendo vetores, correto? Então, já vimos algumas operações aqui que são interessantes e utilizadas em análise de séries financeiras. Agora, a geração de sequências também é um assunto interessante para se trabalhar com vetores. Por exemplo, se eu quiser gerar uma sequência, eu coloco aqui x2, onde x2 seja uma sequência, por exemplo, de 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até 8, correto? Nós poderíamos gerar essa sequência de outra maneira, por exemplo, x2 recebe 1 até 8. Vamos ver quanto que deu x2. x2, 1 a 8, ele gera sem você ter que fazer essa escrita dessa maneira, sem ter que gerar a sequência dessa maneira. Você pode utilizar essa maneira alternativa aqui para gerar sequências, que aí ia permitir você gerar uma sequência muito grande, por exemplo. E aqui uma sequência imensa de valores. Você também observa que esses valores foram separados de 1 em 1, né? Mas se você preferir, você pode, por exemplo, utilizar uma função sec x2 agora vai ser a função sec, que é uma sequência de 1 até, sei lá, 30, de 1 até 30, onde o primeiro é 1, o último é 30, e elas separadas de 2 em 2, ok? Não é mais de 1 em 1. Então aqui você já deu uma mudada na estrutura. Vamos ver como ficou o x2 aqui. Então 1, 3, 5 e foi até 29. Não era múltiplo, né? 3, vamos ver como fica. x2, e assim você pode criar sequências com valores com intervalos mais regulares. Outra maneira também, outra sequência interessante de se gerar aqui a x2 é repetir um mesmo número. Então, por exemplo, você pode repetir o número 3 uma quantidade de vezes, times 5, por exemplo. Então, quando você faz isso, você vai repetir o 3 5 vezes, ok? Gerar sequências de um mesmo número. Então, gerou uma série com o mesmo número, gerou uma sequência com dados. Aqui você pode também escrever, né, de até, né, from e by, mas também pode ser sem escrever, igual nós fizemos. Então
eu coloquei alguma coisa errada aqui. O que foi? De by. Aqui eu acho que tem que pôr um ponto. Vamos ver. Não é apenas o ponto. Depois eu tenho que olhar. Mas é possível escrever. Depois tem que ver qual que é a sintaxe. E é dessa forma. Então aqui você consegue gerar sequências. Você também pode, quando você quer gerar uma sequência de forma rápida e separadas de um em um, você pode utilizar esse formato. Então, isso daqui é uma maneira interessante de se formar. E outra coisa também que nós podemos ver, formar sequências dos vetores, são os vetores lógicos, que nós utilizamos muito em programação, né? Então já vimos aqui a geração de sequências, vimos algumas operações que podemos fazer nos vetores, como mínimo, máximo, comprimento, média. Vimos a maneira de se criar, então criações, operações, geração de sequência, vetores lógicos. Bem, o que é um vetor lógico? Por exemplo, vamos criar um vetor temp, onde a variável x é maior que 3. Então, criamos esse vetor lógico em que ele vai fornecer as variáveis x que são maiores do que 3. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. E ele escreveu aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores. Vamos colocar o x aqui novamente. X aqui. Se fosse maior do que 4, aí ele já colocaria uma quantidade diferente de true. E vai colocar um false. True, true, false, true, false. Ok? Então, ele gerou um vetor lógico. Aqui, eu coloquei maior, certo? Mas nós podemos utilizar o maior, podemos utilizar o menor, podemos utilizar o maior ou igual, ok? Podemos utilizar o menor ou igual, podemos utilizar o igual, ok? E também o diferente. Esse é o símbolo do diferente. Então, para x diferente de 4, são todos, né? Todos são diferentes de 4 inteiro. Vamos ver, ele tem que dar tudo true. Deu tudo true, ok? Então, essas são algumas operações. Então, nós temos aqui maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, enfim. Outra operação lógica que nós podemos utilizar, mas essa daqui eu vou deixar mais para frente. Vamos só nos ater a essas aqui. Então, além das operações lógicas, temos os que também é importante, missing values. Esses missing values são valores do tipo NA. Vamos gerar uma sequência aqui. Eles aparecem muito nas séries temporais financeiras, principalmente com dados do final de semana. Então, aqui NA. Quando nós Z, como já tem um Z lá em cima, eu vou colocar de Z1. Aqui, então, observa, formou uma série de 1 a 3 e tem um valor NA, correto? Então, nós podemos, por exemplo, verificar esse valor NA nesse vetor que foi criado. Por exemplo, is
ponto NA, ok? Z1. Vamos ver o que ela retorna. Vai ter que retornar falso, 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 verdadeiro. Então aqui, o primeiro elemento não é NA, o segundo elemento não é NA, o terceiro também não é, mas o quarto é um valor faltante. Correto? Então, isso daqui é uma maneira que nós podemos utilizar. Nós também podemos, se for necessário, remover o NA, esse valem, do vetor. Por exemplo, NA.omit Z1. E aqui nós teremos um vetor sem o NA. Somente 1, 2 e 3 e removemos o NA. Ok? Então, sobre o NA, isso daqui é uma coisa interessante. Outra maneira que nós podemos trabalhar os vetores são como vetores de caracteres. Character vectors. Ok? Por exemplo, nós podemos criar um vetor que ele é constituído de caracteres, como, por exemplo, então você vai criar um vetor que ele eu tenho x, eu tenho y. Observa que agora já não é mais um vetor numérico, é um vetor de caractere, correto? E aqui vai ser de 1 a 10, vai ser de 1 a 10 cada uma. E eles vão ser separados por isso daqui, ok? Vamos verificar a criação de um vetor de caracteres. Então aqui estou criando um vetor de caracteres. Olha o formato. Então ele criou os elementos x, e esse x foi de 1 a 10, ok? E foi alternando com os y's. Então x foi 1, y2, x3, y4, x5, y6, correto? É bastante interessante essa forma de abordar, né? Poderíamos também criar só com o x. Aí, olha o formato. Aí seria x1, x2, x3. Ali eu alternei, né? Deixa eu voltar. Mas poderia ser apenas 1. E pessoal, então, para terminar, eu vou falar aqui um pouco sobre indexação de vetores, né? Então, por exemplo, nós fizemos um vetor aqui, o vetor x. Criamos esse vetor e ele vai ter esses valores. Então, quando eu faço a indexação, eu pego um elemento lá dentro, igual 1, 2, 3, 4, 5. O quinto elemento vai ser o quê? O 21.7, poderia ser o segundo elemento, que aqui ele ia nos retornar o 5.6. Então, a escrita é basicamente essa. Aqui seria um i, e aqui i indo de 1 a 5, no caso aqui, ok? Então, seria alguma coisa nessa estrutura, certo? Então, esse seria o index. Tem como você fazer também, você fazer vetores lógicos, igual, por exemplo, você vai criar um x5, em que ele é x e um NA junto. Então, você colocou um valor faltante.
E aí, se você quiser tirar o valor faltante, essa operação é muito importante ser feita você aprender a fazer essa operação, porque em séries temporais financeiras a gente vai utilizar muito isso no preço dos ativos. Então aqui você ia selecionar o Y, seria todos menos o NA que possui o X5. Então, se nós fazemos isso, ele vai retornar todos os outros menos esse NA, ok? Você roda e ele consegue fazer isso. Então, tem como você manusear operações lógicas aqui dentro para obter alguns elementos, ou um conjunto de elementos, ou um único elemento do seu vetor, ok? Por fim, aqui nessa parte de vetores lógicos, operações lógicas, você pode fazer operações desse tipo. Esse daqui é um E, onde você tem esse termo, que ele vai tirar todos os vetores, todos os elementos que tem NA, e vai somar, e vai colocar somente os vetores maiores que 4.2, por exemplo. E vai pegar tudo isso. Primeiro ele vai pegar o x5 e somar mais 1. Então você vai ter todos esses elementos somados com 1. Vamos colocar isso aqui. Então todos esses somados com 1. Aí ele vai tirar esse elemento e vai pegar todos os maiores que 4.2. Então ele vai excluir esse. Então, o nosso vetor tem que ser 11.4, 6.6, 7.4 e 22.7. Então, fazemos isso. Opa! Vamos ver aqui. Isso. Não é múltiplo de um valor de comprimento menor. Então, os maiores que... Vamos colocar só maior que 4. Vamos ver se a gente... Isso. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Escrevi certo. Isso. Vamos ver se ele funciona. Ah, ainda não funcionou. Deixa eu tirar esse 1 aqui. Aí ele vai dar certo. Maiores que 4. Não ainda. O objeto não é múltiplo menor do que o comprimento do objeto. Então vamos fazer esse 5 e... Ah, tá errado, não dá certo. Então, vamos agora para os vetores de quantidades integrais positivas. Então eu posso pegar lá dentro, quando eu escrevo isso no vetor x, ele mostra todos e coloca mais alguns NAs até completar 10. Nós podemos também escrever essa estrutura. E essa estrutura ele vai repetir esses vetores. Então, por exemplo, esse aqui seria o índice 1 e esse o 2. Então, ele vai repetir 1, 2, 2, 1. Ele vai fazer isso 4 vezes, que é o que nós temos aqui no resultado. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. E assim por diante. 1, 2, 2, 1 e 1, 2, 2, 1. Ok? Também é interessante você saber trabalhar com essas operações aqui, que você remove o NA, que você faz esse tipo de operação em que você tira você vai selecionar os que são diferentes de NA no X. Lembra que o X possui NAs? Os que são diferentes de NA. E vai colocar, vamos criar aqui um X diferente de NA, com NAs. X, então, vai receber X de 1 até 10, certo? E aqui, beleza. Agora o X tem uma quantidade de NA. Nós rodamos o código assim e removeu os NAs e pegou somente os maiores que 0, certo? Se eu colocar os maiores que 4.2, aí
ele retirou o 4.1. Então tem essas várias formações. Por fim, nós temos a possibilidade de nomear os elementos do vetor. Então, por exemplo, vamos criar o vetor fruta, ok? E vamos colocar os nomes no vetor fruta, em cada elemento. Coloquei os nomes, então quando eu verificar a fruta, ele está com os nomes e os valores. E eu posso criar a variável lanche, em que eu vou pegar algumas frutas, duas dessas frutas. Então, selecionei essas frutas e ele vai mostrar apenas as que eu selecionei. Ok? E aqui nós já fizemos esse tipo de operação. O 7, o x7, acrescenta os NAs. E aqui ele tira, aqui ele vai atribuir 0 aos NAs. Então, eu coloco aos que são diferentes de NA, aliás. Então, ele vai atribuir 0 a esses valores aqui. Vamos ver como fica. X ficou assim. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula, onde nós falamos basicamente sobre vetores. Ok? Fizemos algumas operações nos vetores. Uma operação também que é bastante utilizada é essa operação de soma. Acho que eu falei dela durante o vídeo, mas não custa nada falar novamente. Aí aqui, essa operação de soma, no caso aqui ele somou zeros com NA, então, por exemplo, vou pegar aqui os que são iguais a NA e vou atribuir 2. Então eu faço isso, x, e aqui vamos ver como ele fica. Isso, e agora eu vou somar. Então, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que dar 10. Soma 10. Ok? Então, fico por aqui, pessoal. Fizemos algumas operações com vetores. Eu gosto de construir esses vídeos para mim assistir eles de vez em quando, para relembrar algumas operaçõezinhas básicas que é possível fazer no R. E fico por aqui. Até a próxima.